Tudo bem, voltando às leituras de Soren Kierkegaard, os discursos edificantes, que continuação, estamos bem próximos de terminar, concluir, mas realmente é um trabalho bastante lírico esse de captar esses discursos edificantes de Soren Kierkegaard. Então, continuando, vamos para o parágrafo, capítulo 5 do Evangelho dos Sofrimentos, aqui com o som de Debussy, Claire de Lune. É uma imagem comum, usada por todos, ratificada na linguagem, comparar a vida como um caminho. A semelhança também pode, por certo, tornar-se fecunda de muitos modos, porém a necessária dessemelhança contida na imagem não é menos digna de ser observada. No sentido empírico, o caminho é uma realidade exterior, indiferente ao fato de alguém passar por ele ou não, indiferente ao modo como o indivíduo anda por ele. O caminho é o caminho. No sentido espiritual, ao contrário, o caminho naturalmente não pode ser assinalado de modo tangível. Num certo sentido, ele está ali, quer alguém ande por ele ou não, e contudo, propriamente, só num outro sentido ele surge, ou surge com cada indivíduo que o percorre. O caminho consiste em como ele é percorrido. O caminho da virtude, a gente não pode apontar e dizer, ali passa o caminho da virtude, mas só se pode dizer de que modo se anda pelo caminho da virtude. E quando alguém não quer andar justamente deste modo, então também anda por um outro caminho. Em contraste, seria sem dúvida uma fala absurda definir uma estrada pelo modo como é percorrida. Quer seja um jovem que, com ânimo franco e cabeça erguida, caminha leve e dançando, quer seja aquele que os anos debilitaram e que, com a cabeça arriada, avança devagar. Quer seja o felizardo que se adianta, correndo rumo à meta do desejo, quer seja o aflito que virou as costas ao desejo e avance devagar. Seja o pobre peregrino que anda com seus próprios pés ou o rico em seu carro ligeiro. O caminho é igual para todos. O caminho é e permanece o mesmo, a mesma estrada. A dessemelhança na imagem mostra-se da maneira mais nítida ali onde, ao mesmo tempo, se trata de um caminho no sentido empírico e de um caminho no sentido espiritual. Quando, então, lemos o Santo Evangelho a respeito do bom samaritano, trata-se do caminho entre Jericó e Jerusalém. Ali se conta de, ao menos 3 e, a rigor, 5 pessoas que passaram pelo mesmo caminho, enquanto que, no entanto, no sentido espiritual, tem-se de dizer que cada um fez o seu caminho. A estrada não faz nenhuma diferença, é o espiritual que faz a diferença, e a diferença do caminho. O primeiro era um viajante pacífico que se deslocava pelo caminho de Jericó a Jerusalém, talvez por razão de negócio, talvez por assuntos piedosos, em todo caso um viajante pacífico no caminho da lei. O segundo era um assaltante que veio pelo mesmo caminho, e contudo pelo caminho fora da lei. Depois veio um sacerdote pelo mesmo caminho, viu o desgraçado que fora assaltado pelo bandido, comoveu-se talvez de modo passageiro, mas continuou, não obstante seu passo pelo caminho habitual da leviandade, apressadamente incitado a uma impressão, mas sem profundidade. O segundo era um assaltante que veio pelo mesmo caminho, e contudo pelo caminho fora da lei. Depois veio um sacerdote pelo mesmo caminho, viu o desgraçado que fora assaltado pelo bandido, comoveu-se talvez de modo passageiro, mas continuou não obstante seu passo pelo caminho habitual da leviandade, apressadamente incitado a uma impressão, mas sem profundidade. Depois veio um levita pelo mesmo caminho, viu o desgraçado, passou por ele sem se comover, continuando o seu caminho. A estrada não pertencia afinal a nenhum dos viajantes, e todavia o levita pelo mesmo caminho fez o seu caminho,
o caminho do egoísmo e da dureza de coração. Por fim veio um samaritano pelo mesmo caminho. Este encontrou o infeliz no caminho da misericórdia e mostrou com seu exemplo como é que se percorre o caminho da misericórdia. Mostrou que, compreendido espiritualmente, o caminho é justamente isto, a maneira como a gente anda. Por isso diz o Evangelho ao que quer aprender: anda e faz o mesmo. Isto é, se tu andas assim pelo caminho como aquele samaritano, então andas pelo caminho da misericórdia. Pois o caminho entre Jericó e Jerusalém não tem nenhuma vantagem no que se refere ao exercício da misericórdia. Todas essas coisas aconteceram no mesmo caminho, e contudo o caminho uma vez foi o da legalidade, na segunda vez o da ilegalidade, na terceira foi o da superficialidade, na quarta o da dureza de coração, na quinta o da misericórdia. Eram 5 viajantes que, segundo as palavras do Evangelho, passaram pelo mesmo caminho, e contudo cada um andou pelo seu caminho. Portanto, o espiritual, o de que modo se anda pelo caminho da vida, é que faz a diferença e a diferença do caminho. Com efeito, à medida que a vida, entendida no sentido comum como o viver, se compara com um caminho, aí a imagem só expressa o que há de comum, aquilo que todos os viventes têm em comum por serem viventes. Nesta medida andam todos eles pelo mesmo caminho, estão todos no caminho da vida. Mas quando se leva a sério a questão do viver, então a pergunta passa a ser de que modo se deve caminhar para no caminho da vida andar pelo caminho certo. Sobre isto pergunta o caminhante, não como de resto se pergunta: aonde vai o caminho, porém, de que modo se anda pelo caminho e de que modo se deve andar. Contudo, só para se perguntar assim corretamente, já requer algum juízo, pois a impaciência gosta de ser enganada e, espiritualmente falando, de perguntar apenas onde está o caminho, como se tudo estivesse decidido no mesmo sentido, tão logo o caminhante tenha encontrado a estrada. E a sabedoria mundana gosta muito de enganar, respondendo sempre de novo à pergunta: onde está o caminho, enquanto que fica de fora a dificuldade de que, espiritualmente falando, o caminho está no de que modo se anda. O mundanamente avisado ora ensinará que o caminho passa pelo monte Garizim, ora pelo monte Moriá, ora que passa por esta ou aquela ciência, ora que o caminho está em certos dogmas, ora em certas obras exteriores. Não se admirará por si mesmo que tudo isso é engano, uma vez que o caminho está no de que maneira se anda. Pois é bem como diz a Escritura: 2 pessoas podem dormir no mesmo leito, e uma salvar-se e a outra perder-se. Porém, 2 homens subir para a mesma casa de Deus, um voltar para a casa redimido, o outro perdido. 2 pessoas podem pronunciar exatamente a mesma confissão, uma pode ser salva, a outra perder-se. De onde provém isto, senão justamente daí, que compreendido espiritualmente é um engano saber por onde passa o caminho, dado que este consiste em de que modo se caminha. Mas mesmo aquele que aprendeu a perguntar corretamente de que modo se há de caminhar, ainda pergunta todavia por uma única coisa: aonde conduz o caminho? Qualquer louvor sobre a perfeição do caminho pode, no entanto, nada significar se o caminho não levar à perfeição. Ai, quanto mais perfeito tiver sido o caminho, se levar à perdição, tanto mais triste. E por outro lado, por mais pesado que seja e mais penoso, se contudo o caminho é o da perfeição, ele é ainda assim alegrador. De que modo então se anda pelo caminho da perfeição? Pois pelo caminho do gozo anda-se ligeiro, como numa dança. Pelo caminho das honras anda-se orgulhosamente com a cabeça coroada. Pelo caminho confortável da fortuna anda-se acompanhado por todos os desejos. Mas de que modo se anda pelo caminho da perfeição? Aquele que perguntar com seriedade, que parar no caminho e perguntar pelas antigas veredas, receberá também uma resposta séria. A antiga resposta: que o caminho é estreito, e que o homem anda pelo caminho da perfeição em meio a tribulações.
que o caminho é estreito e que o homem anda pelo caminho da perfeição em meio a tribulações. Se procurares conselhos, seja nos escritos da antiga aliança, seja da nova, a este respeito há somente uma única opinião. Há muitas respostas, mas todos dizem o mesmo. A resposta é sempre a mesma, só a entonação da voz é diferente, para que a resposta, graças a esta diversidade, possa conquistar as pessoas diferentes. É tão definida e decidida a opinião única da Escritura de que o caminho da perfeição está nas tribulações, que talvez sobre nada mais se encontrem tantas passagens da Escritura que digam todas o mesmo, digam que aquele que quer servir a Deus precisa preparar sua alma para as provações. Aquele que quer servir a Deus precisa preparar sua alma para as provações. Siracida 2:1, que nos convém para entrar no reino de Deus passar por muitas tribulações. Atos 14:22, que estamos destinados às tribulações. 1 Tessalonicenses 3:3, e assim por diante. Justamente por isso não introduziremos uma passagem específica da Escritura, mas antes nos apoiaremos sobre a total e plena impressão da doutrina comum da Escritura, que ensina que no caminho da perfeição a gente passa por tribulações, e depois para a edificação de um sofredor, pois estes discursos são, afinal de contas, o evangelho dos sofrimentos. Meditaremos sobre o alegrativo que há em que não é o caminho que é apertado, mas é o aperto que é o caminho. Que não é o caminho que é apertado, mas é o aperto que é o caminho. Aperto ou atribulação. Portanto, pelo caminho da perfeição anda-se em atribulações, e o objeto do discurso é o alegrativo neste pensamento para alguém que sofre. O discurso, portanto, desta vez não é de admoestação sobre o como se deve andar pelo caminho da tribulação, mas sim sobre o que há de alegrador para quem sofre no fato de que a tribulação seja o como, que assinala o caminho da perfeição. Compreendido espiritualmente, o caminho consiste nisto, no como se anda. Qual é então o caminho da perfeição? Isto é, de que modo se anda pelo caminho da perfeição? Anda-se em tribulações. Este é o primeiro como, o outro é como se deve andar pelo caminho da tribulação. É bem certo que este segundo jamais pode ser esquecido, nem no início nem no fim, mas isto não é de modo algum esquecido. É afinal, pelo contrário, recordado, sim, o sofredor se fortalecerá justamente com isto, quando tiver achado corretamente o que para ele é o alegrativo no fato de que o caminho da perfeição esteja nas tribulações, para ele, que por ser um sofredor está justamente na tribulação. Se a tribulação é o caminho, então isto é o alegrativo, que portanto para o sofredor é claro prontamente, e que prontamente sabe com certeza qual é a tarefa, de modo que não precisa dedicar algum tempo, nem debitar alguma de suas forças, questionando se por acaso a tarefa haveria de ser outra. O que é que faz com que uma criança, mesmo que se tome como comparação um homem na plenitude de suas forças, seja capaz daquilo que nem o homem de forças plenas é capaz? O que é que ajuda a criança dando-lhe a vantagem? Claramente isto, que a criança não tem nenhuma dificuldade em vir a saber com determinação qual é a tarefa, o que é que tem de fazer, pois a criança tem apenas de obedecer. Cabe aos pais ou responsáveis refletir e deliberar sobre a tarefa. Tão logo se dá a ordem à criança do que ela deva fazer, esta então é a tarefa. Até que ponto aquilo é correto ou não, com isto a criança não tem absolutamente nada a ver. Não apenas ela não deve se ocupar com isto, mas também nem deve dedicar um instante que seja a tal tipo de consideração. Ela deve, pelo contrário, obedecer prontamente. A criança, neste caso, em comparação com o homem na plenitude das forças, é de certo o fraco, mas é também o fraco que ao mesmo tempo tem uma vantagem muito essencial. Aquele fraco que chega incondicionalmente a empregar toda a sua força para cumprir a tarefa.
e tão de acordo com os fins que não se desperdiça nem um único instante para duvidar sobre a tarefa, nem um menor fragmento de força se perde em indecisões sobre a tarefa. A tarefa é posta com a ênfase e a confiabilidade da autoridade, eis a vantagem, mas ainda por cima também se passa velocidade à criança ao lhe acrescentar: faz isto já. Assim, a criança faz o que surpreende, sim, em verdade, assim como uma criança é capaz de fazer coisas que raramente um adulto, com todas as suas forças, consegue fazer. Quem é que não viu tantas vezes com espanto esta coisa prodigiosa, do que uma criança é capaz? Logo, prontamente, em seguida, sem demora. Prodigioso. Assim que o pai ou a mãe, ou simplesmente a babá diz, mas com autoridade, dorme então em seguida, a criança dorme. Há no mundo discursos mundanos a respeito de várias façanhas surpreendentes de homens, e contudo há apenas um, aquele que poderia ser chamado o único, de quem se narra que era capaz de dormir quando quisesse. Pois toma um adulto qualquer, mesmo um mais vigoroso, ele está na mesma situação como a criança na opinião dos pais, precisa dormir e diz para si mesmo: tu poderias aproveitar muito de dormir. Será que este também pode fazer como a criança, que dorme prontamente? Ai, ao querer repousar a cabeça no travesseiro, aí acontece talvez o oposto, que os pensamentos inquietos justamente agora despertam. Assim tudo se mistura, umas coisas com as outras, quando ora duvida se seria correto dormir, se o trabalho não estaria sendo negligenciado e o que se deveria temer daí. Quando então de novo deseja cair no sono, não consegue. Por fim impacienta-se, ele diz: de que adianta deitar-se se não é possível afinal dormir? Levanta-se de novo, mas não para trabalhar, pois agora não pode nem trabalhar nem dormir. Pois se é fato que a gente se levanta revigorado do descanso do sono, às vezes quase se é tentado a ficar deitado e desistir de levantar-se. Em verdade, de uma tentativa frustrada de dormir, é difícil, num outro sentido, levantar-se de novo. Em verdade, de uma tentativa frustrada de dormir, a gente se levanta ainda mais exausto. A dificuldade para o adulto, na qual por certo também está incluída a vantagem da maioridade e da maturidade, consiste em que tem de trabalhar dobrado. Trabalhar para achar a tarefa e conseguir fixá-la, e depois trabalhar para resolver a tarefa. Talvez os homens não sejam tão indispostos a empregar tempo e aplicação, e tampouco incapazes, desde que apenas pudesse tornar-se indubitavelmente claro qual seria a tarefa. Mas a questão é que esta comunicação não lhes pode ser compartilhada de maneira decisiva de fora para dentro. Ela tem de passar pela respectiva pessoa. O adulto é, por certo, maior de idade, ele deve tornar-se seu próprio senhor. Mas é o senhor e o patrão quem deve fixar a tarefa, tal como os pais e os responsáveis o fazem em relação à criança. Portanto, o adulto é ao mesmo tempo o senhor e o servo. É quem deve ordenar e quem deve obedecer, e é uma só e a mesma pessoa. Eis sem dúvida uma relação difícil, que o que comanda e o que obedece é um só e o mesmo. Bem facilmente pode acontecer que o servo se intrometa nas ponderações sobre a tarefa, e ao contrário que o senhor leve demasiado em consideração as queixas do servo sobre os incômodos para realizar a tarefa. Ai, assim entra a confusão, assim um ser humano se torna, em vez de seu próprio mestre, inconstante, indeciso, vacilante, corre de uma coisa para outra, derruba e edifica e começa do início, é jogado para lá e para cá por qualquer brisa, sem contudo sair do mesmo lugar. Sim, a relação se torna por fim tão invertida que todas as suas forças se concentram em inventar sempre novas mudanças no que toca à tarefa, como uma planta que dispersa as sementes. Assim também ele se dispersa no refletir incansável ou no desejar infrutífero. Ai, assim entra a confusão. Assim um ser humano se torna, em vez de seu próprio mestre, inconstante, indeciso, vacilante, corre de uma coisa para outra, derruba e edifica e começa do início, é jogado para lá e para cá por qualquer brisa,
Se contudo sair do mesmo lugar, sim, a relação se torna por fim tão invertida que todas as suas forças se concentram em inventar sempre novas mudanças no que toca à tarefa, como uma planta que dispersa as sementes, assim também ele dispersa no refletir incansável ou no desejar infrutífero. Num certo sentido, ele gasta muito tempo, muita aplicação, muita força, e tudo desperdiçado porque a tarefa não está fixada, porque aí não há um Senhor, pois ele deveria ser afinal o seu próprio Senhor. Quando uma parelha de cavalos deve puxar uma carga pesada, o que pode o cocheiro fazer por eles? Sim, ele próprio não é capaz de puxá-la, e um cocheiro medíocre pode chicoteá-los. Isto qualquer um consegue, mas o cocheiro habilidoso o que pode fazer por eles? Este pode auxiliá-los a, com toda a força unida num único momento e num único puxão, colocarem-se em movimento, tracionando o carroção. Se ao contrário o cocheiro provocasse o mal-entendido, caso tomasse as rédeas de tal modo que parecesse aos cavalos que tinham apenas de ficar juntos, que os cavalos acreditassem que tinham apenas de ficar juntos, para então, num aceno dado, puxar para frente, porém a intenção do cocheiro era que puxassem, ou caso ele tomasse as rédeas de forma desconexa, de modo que parecesse a um dos cavalos que ele devia tracionar e ao outro que o cocheiro tão somente o retinha para que partissem juntamente. Sim, desse jeito o carro não sairia do lugar, ainda que os cavalos tivessem força suficiente. Mas como não se observa esta visão sem alguma tristeza, percebe-se que há força suficiente, mas que aquele que deve ser o Senhor, o cocheiro, estraga a coisa. Assim também se observa de modo algum sem tristeza quando acontece a um ser humano de modo semelhante. Este não carece de forças e isto de fato jamais acontece com o ser humano. Ele se deforma a si mesmo, ele que deveria ser o Senhor e de certo o é. Ele o estraga. Um tal ser humano trabalha talvez com menos de 1/3 de sua força no lugar devido e com mais de 2/3 no lugar incorreto, ou contra si mesmo. Ora se esquiva do trabalho para começar do início tecendo considerações, ora trabalha em vez de ponderar, ora puxa errado nas rédeas, ora quer fazer duas coisas ao mesmo tempo, e em tudo isto ele não sai do mesmo lugar. Em tudo isto a vida fica como que estacionada. Ele não é capaz de realizar a tarefa que fixou, enquanto que poderia libertar-se deste trabalho e ter sua força disponível para realizar a tarefa. A tarefa não se torna um fardo, mas ele já tem peso demais em se preocupar com o oneroso. Embrulhar-se com a tarefa para, se possível, deixá-la fixada. Quando as coisas estão assim, ele nunca chega naturalmente a carregar o fardo, nem consegue deixá-la do pé. No instante em que, por assim dizer, quer virar as costas para carregar o fardo, é como se, por assim dizer, o fardo caísse e ele precisa de novo empilhá-lo. Ai, quando a gente observa a vida dos homens, com frequência tem de dizer com tristeza: não sabem a força que têm, eles se impedem, mais ou menos, de chegar a sabê-lo, porque com a maior parte de suas forças trabalham contra si mesmos. Reflitamos então mais de perto sobre o tema de nosso discurso. O sofredor está na tribulação, agora é o que importa. Se acaso ao menos conseguir deixar a tarefa bem fixada, então terá sucesso em aguentá-la. Se prontamente souber com determinação qual é a tarefa, muita coisa já estará ganha. Mas é isto que a dúvida quer, se possível, impedir. Quer arrancar-lhe insidiosamente todas as forças e deixá-las servir no lugar errado, na procura de qual seria a tarefa ou em 1000 descobertas a respeito do que esta poderia ser. Se tal acontece, se a dúvida vence, ela o faz de bobo, para lutar onde não se deve lutar, de modo que ele tenha de sucumbir sob a tribulação. Não é alegrador que seja assim, que a tribulação seja o caminho? Pois assim fica imediatamente claro qual é a tarefa. A dúvida quer deixar o sofredor imaginando se, afinal de contas, não seria possível que a tribulação pudesse ser retirada, e ele mesmo pudesse assim continuar no mesmo caminho, sem tribulação.
Mas se a tribulação é o caminho, então é impossível que possa ser retirada e o caminho permanecesse ainda o mesmo. A dúvida quer que o sofredor imagine se não seria possível, afinal, que ele se tivesse equivocado de caminho, e se o fato de este ser tribulação não poderia significar que ele estivesse num caminho equivocado. Mas se a tribulação é o caminho, é impossível que o fato de haver tribulação no caminho possa significar que ele anda errado. Pelo contrário, este é o sinal de que está no caminho correto. A dúvida quer que ele fique imaginando se por acaso não seria possível andar por um outro caminho. Mas se a tribulação é o caminho, então é impossível, afinal, ir por algum outro caminho. Sobre isto não pode, portanto, restar nenhuma dúvida. No tocante à tarefa, nem um único instante deve ser empregado, nem a menor das migalhas de força, em ponderações ulteriores. Isto, que a tribulação seja o caminho, é o que torna firme a tarefa. Torna certo qual seja a tarefa. E em verdade, por mais penosa que possa ser a tribulação, nenhuma tribulação é contudo tão penosa como aquela tribulação dos pensamentos inquietos e da alma vacilante. O sofredor aguenta então, avança nas tribulações pelo caminho da perfeição, mas a tribulação torna-se cada vez mais penosa. Agora é o que importa. Mas desde que a tarefa esteja fixada, muito então já foi vencido. E longe de nós estaria ajudar a espalhar a fábula mentirosa que diz que aos pouquinhos vai ficando mais fácil no caminho estreito, que ele seria apertado só no início. Dá-se justamente o contrário, vai ficando cada vez mais e mais apertado. Disto a gente pode facilmente assegurar-se quando se presta atenção aos humanos e se quer ver. É raro de se achar, talvez, um ser humano que não tenha mesmo iniciado por querer o bem, porém a maioria desiste justamente quando se mostra que o caminho torna-se mais apertado, ao invés de se tornar mais fácil. Quando um ser humano já avançou tanto que todas as enganações desaparecem, sobre o querer o bem só até certo ponto, sobre que o bem, afinal, até certo ponto tem o seu prêmio neste mundo, quando é levada a sério a questão de querer o bem, aí mesmo é que o caminho se torna estreito e a partir daí cada vez mais apertado. O mais correto é que sempre se diga isto, para não enganar os homens com discursos fabulosos, atraí-los por um instante para, no próximo instante, torná-los ainda mais impacientes. Mas o que não contém nenhum engano, o eternamente certo é que a tribulação é o caminho. Assim, outra vez, afinal, não se deve empregar nenhum único instante, nem a menor das migalhas de força para ponderações ulteriores. A tarefa está fixada, a tribulação é o caminho. Quando então alguém quiser fazer o sofredor ficar pensando que outros andam pelo mesmo caminho com tanta facilidade, tão despreocupados, sem tribulações, enquanto ele anda em meio a tribulações, aí mais uma vez a tarefa estará fixada. O sofredor tem só uma única resposta. A tribulação é o caminho. Longe de nós aquele discurso hipócrita de que há tanta diversidade na vida, que alguns andam pelo mesmo caminho sem tribulações, outros em tribulações. Pois é bem possível que alguém ande sem tribulações, mas em verdade este não anda sem tribulações pelo mesmo caminho como aquele que anda em meio a tribulações, pois a tribulação é o caminho. Há uma certa sagacidade que não gostaria de romper completamente com o bem, mas que também só a força se separaria completamente dos dias bons da moleza e da vantagem mundana. Esta sagacidade gosta de ser muito inventiva nesta espécie de achados, de que há tanta diversidade, não na vida, pois neste caso não haveria nenhuma inverdade, mas que há muita diversidade no caminho da perfeição. Recordemos o que foi desenvolvido no início deste discurso, que, compreendido espiritualmente, o caminho consiste no modo como se anda por ele. Vê quando um coitado de um caminhante cujos pés ainda por cima estão descarnados, quando, gemendo a cada passo, quase se arrasta para avançar no caminho,
Neste caso, embora jamais tenha o direito de ser invejoso, há contudo bastante sentido no pensamento de invejar o rico que passa por ele num carro confortável. Pois a estrada é sempre de todo indiferente quanto à diferença do modo como a gente viaja por ela. E, portanto, é afinal inegavelmente mais agradável passear num carro confortável do que caminhar tão penosamente. Mas na compreensão espiritual, o caminho consiste no modo como se anda. Então seria afinal de certo uma coisa bem estranha se no caminho da tribulação houvesse a diferença, de que houvesse alguns que fizessem o caminho da tribulação sem tribulações. A tarefa está assim mais uma vez fixada. O sofredor sabe prontamente, com certeza, qual é a tarefa, pois a tribulação é o caminho. Se alguém quiser andar sem tribulações, pode por certo fazê-lo, só que neste caso anda também por um outro caminho, o que é problema dele. Mas a dúvida não pode alcançar o sofredor e torná-lo hesitante com a ideia de que outros andam pelo mesmo caminho sem tribulações. Enquanto é verdadeiro o que diz o ditado, bem começado já é meio caminho andado. Bem começado já é meio caminho andado. Então é igualmente verdadeiro que o fato de a tarefa estar fixada já significa metade do trabalho. Sim, mais do que a metade. Mas dado que a tribulação é o caminho, então a tarefa está também fixada. Nem mesmo Satanás consegue contrabandear uma dúvida sobre em quem consiste a tarefa. Se a dúvida ganha espaço livre, então a tribulação precisa ser posta em uma relação casual com o caminho. Quando assim um caminhante fala de um caminho e diz: este caminho é estreito, assim pode com isto estar dito algo de contingente, quiçá haja outro caminho que seja fácil e que, no entanto, conduza à mesma meta. Ou o caminho pode, em outras épocas, talvez ser fácil, mas justo nestes dias ele está apertado. Ao contrário, uma vez que a tribulação é o caminho, então qualquer dúvida sobre se a tribulação é a tarefa significa uma tentativa de ir por um desvio, dado que só há um único caminho, o da tribulação, no qual o sofredor se encontra. A dúvida no tocante à tarefa tem sempre seu apoio na representação de que poderia haver outros caminhos, ou que o caminho poderia modificar-se de tal modo que a tribulação fosse retirada. A dúvida no tocante à tarefa tem sempre seu apoio na representação de que poderia haver outros caminhos, ou que o caminho poderia modificar-se de tal modo que a tribulação fosse retirada. Mas dado que a tribulação é o caminho, então a tribulação não pode ser retirada sem que se retire o caminho, e aí não poderia haver outros caminhos, mas tão somente desvios. Não é alegrador isto, alegrativo para o sofredor, o qual se encontra, aliás, no caminho da tribulação, alegrador que não seja preciso a mínima ponderação para saber se o caminho é o correto, alegrador que possa começar prontamente com a tarefa, resolutamente começar, que tenha toda a sua força disponível e concentrada para suportar a tribulação, pois dado que a tribulação é o caminho, aí então ela não é afinal no sentido desolado, o inevitável, de jeito nenhum, ele não poderia mesmo desejar evitá-la, já que ela é o caminho. Com este pensamento, o sofredor está, logo, a pleno vapor, no suportar a tribulação. Não desperdiça nenhum instante, nem esbanja nenhuma mirada para olhar ao redor. Não, ele está com força total e completa na tribulação, alegre na tribulação, alegre graças ao pensamento de que a tribulação é o caminho. Com efeito, é bem verdade que a rigor não é a tarefa aquilo que dá força, pois a tarefa é de fato aquilo que previamente posto, para cujo cumprimento aquele a quem a tarefa foi proposta deve empregar sua força. Pressuposto, foi proposta. Uma vez que os pais saibam com autoridade estabelecer a tarefa, uma vez que o cocheiro saiba com experiência, uma vez que os pais saibam com autoridade estabelecer a tarefa, uma vez que o cocheiro saiba com experiência pôr a tarefa, então isto ajuda indescritivelmente. E assim também para os pais, quando a tarefa fica estabelecida com a autoridade da eternidade,
então isto ajuda indescritivelmente a resolver a tarefa. Quando a criança é tão desafortunada que tem um pai que não sabe dar ordens, os cavalos um cocheiro medíocre. Aí dá a impressão como se as crianças e os cavalos não tivessem a metade das forças que realmente têm. Ai, e quando o adulto que é um sofredor entrega a sua alma ao poder da vacilação, aí ele é realmente mais fraco do que uma criança. Mas assim também é alegrador que a tribulação seja o caminho, pois assim se mantém firme prontamente e se mantém inabalável que seja a tarefa. A tribulação é o caminho, e isto é o alegrativo, de que, portanto, não é uma característica própria ao caminho que ele seja estreito, mas sim uma propriedade da tribulação que ela seja o caminho, de modo que então a tribulação tem, portanto, de conduzir a algo. Ela tem de ser viável e transitável, não sobre-humana. Cada um destes pensamentos contém uma determinação edificante mais específica daquele alegrativo, e por isso queremos demorar um pouco junto a cada um. Não é uma propriedade do caminho que ele seja apertado, mas uma propriedade da tribulação que ela seja o caminho. Quanto mais próxima a relação em que se põem a tribulação e o caminho, tanto mais firme estará também a tarefa. Quando se diz o caminho é apertado, então esta última é uma determinação mais próxima do caminho. Há dois pensamentos: o caminho e que ele seja estreito. Nós dizemos, pois, então, já que é assim, é uma realidade que o caminho seja estreito. Mas dado que há, contudo, dois pensamentos, então é como se fizesse uma pequena concessão à dúvida, como se aqui esta pudesse infiltrar-se entre ambos. O caminho consiste nisto de ser apertado, como se a dúvida pudesse, todavia, ter algo a seu favor, se ela desse a impressão ao sofredor de que talvez, apesar de tudo, houvesse a possibilidade de poder haver um caminho que não fosse estreito, ou que pudesse não ser tão apertado como supostamente é. Pois a dúvida sussurra. O discurso há de ser fatiado assim: o caminho, e depois ele é estreito, atribulado. Mas se a tribulação é o caminho, então a dúvida há de expirar. Desta maneira é impossível que ela se viabilize. A primeira determinação não se sobrepõe à segunda. O enunciado completo não abre para a representação um abismo entre um substantivo e um adjetivo qualificativo. Não, eles são uma única e mesma coisa. A tribulação é o caminho e o caminho é a tribulação. Eles se correspondem tão intimamente que a dúvida nem consegue encontrar ar para respirar entre eles, pois constituem um único pensamento, de modo que a relação entre a tribulação e o caminho é a de inseparabilidade. Uma relação mais íntima que esta jamais pode dar-se. Retira a tribulação, aí retiras o caminho. Retira o caminho, aí retiras a tribulação. Tão intimamente se correspondem, tão firme fica a tarefa. A tribulação tem de conduzir a alguma coisa. Com efeito, não se pode concluir deste jeito. Um caminho é estreito, portanto tem de levar a algo. Na medida em que um caminho é caminho, vale a conclusão de que ele tem de conduzir a algo, pois no momento em que ele não conduzisse a algo, deixaria também de ser caminho. A conclusão se impõe na medida em que o caminho é caminho, mas não porque ele é estreito. Esta suplementação, para aquele que ainda não está fortalecido na fé, torna como que quase mais duvidoso se acaso o caminho também poderia levar a algo. Quando, ao contrário, a própria tribulação é o caminho, então segue-se a conclusão. Portanto, ela tem de conduzir a algo, pois aqui não se tira a conclusão do fato de ele ser apertado, mas do fato de ele ser o caminho. São as palavras próprias do Senhor. São as próprias palavras do Senhor. É estreito o caminho que conduz à bem-aventurança. Mateus 7,14. É estreito o caminho que conduz à bem-aventurança. E se ele o disse, então isto é, por certo, eternamente seguro. Nós, em verdade, não louvamos de modo algum se alguém se extraviou em muitos pensamentos. Mas se é assim, então gostaríamos muito, com certeza, de poder auxiliar com uma expressão mais imperfeita para a mesma coisa,
mas imperfeita, porque isto agora só é compreendido por aquele que não desconheceu a dúvida, e por isso também só lhe pode ser útil provisoriamente, até que de novo este aprenda o mais perfeito, a se agarrar tão somente às palavras do Senhor. Certamente o fato de que o Senhor tenha dito esta palavra é afinal a proteção mais segura contra a dúvida, pois muito mais seguro é de fato crer no sentido da obediência, muito mais seguro do que o seguro, o garantido, de que no sentido do pensamento é impossível para o pensamento duvidar a tal respeito. Ai, só por ser impossível ao pensamento, daí não segue que seja impossível para um homem pensante. Ele pode, de qualquer modo, tímida ou obstinadamente, querer duvidar. Não é, todavia, a própria palavra do Senhor que diz que a tribulação é o caminho, de modo que constitui seu ensinamento próprio, pois não ensina ele que a tribulação é proveitosa? Assim, de qualquer modo, é ele que garante esta palavra. Pois uma coisa um homem pode claramente e com claros pensamentos examinar o que reside num pensamento, mas garantir por este pensamento ele não pode. Isto só o que tem autoridade pode fazer. E garantir por todos os que têm autoridade só pode ele, que é o único que tem autoridade. Quando é dito, é estreito o caminho que leva à bem-aventurança, aí a ideia é a seguinte: as coisas são assim, de modo que o caminho é estreito. A tribulação é uma resistência, um obstáculo no caminho. A gente tende a atravessar, mas deste modo ele conduz também à bem-aventurança. A tribulação estreito. A tribulação é, portanto, uma resistência, um obstáculo no caminho, contudo, há de passar por isto. Mas se a própria tribulação é o caminho, o que há de estranho, então, em que se tenha de passar por ela? O que há de estranho em que a tribulação conduza a algo? A dúvida gostaria de roubar do sofredor a franqueza, quer deixá-lo preso na tribulação, deixá-lo morrer no pensamento desconfiado, sim, arrogante, de que ele foi abandonado por Deus, como se tivesse sido largado num caminho que só conduzisse a um canto cercado, como se tivesse sido dito pelo apóstolo apenas no sentido do desconsolo que estamos destinados às tribulações. 1 Tessalonicenses 3:3. Como se, portanto, a tribulação não tivesse nenhuma destinação, mas estivéssemos apenas destinados à tribulação. Quando, ao contrário, a tribulação tem a determinação de ser o caminho, aí aparece imediatamente o golpe de ar. Então o sofredor respira. Então isto deve conduzir a agir a algo. Pois então a tribulação é aquilo que transporta. Quando, ao contrário, a tribulação tem a determinação de ser o caminho, a determinação de ser o caminho, aí aparece imediatamente o golpe de ar. Então o sofredor respira, então isto deve conduzir a algo, pois então a tribulação é aquilo que transporta. Ela não é uma dificuldade no caminho, que, se ouso dizer, exige uma nova junta de bois para puxar. Porém, a própria tribulação é uma junta, a melhor de todas. É só deixar que ela disponha e aí ela ajuda a avançar, pois a tribulação é o caminho. Não é isto de alegrador? Quão livre não pode o sofredor respirar neste pensamento? Ele não apenas se recomenda ao poder de Deus e enfrenta a tribulação. Não, ele diz: a própria tribulação é para mim um sinal de que estou bem encaminhado. A tribulação é minha auxiliar, pois a tribulação é o caminho. Enquanto a criança tem, contudo, um temor do mestre, ela pode de certo aprender muitas coisas. Mas quando a confiança afugentou o temor e a franqueza venceu, aí sim começa a instrução superior. E assim também quando o sofredor, assegurado de que a tribulação é o caminho, sobrepujou a tribulação,
pois não seria sobrepujar a tribulação no sentido mais elevado, querer realmente crer que a tribulação é o caminho, é o auxiliar? Diz o apóstolo Paulo em algum lugar: a fé seja a vossa vitória, e no outro lugar, sim, nós mais do que vencemos. É possível, porém, mais do que vencer? Sim, quando antes de começar a luta já se transformou o inimigo em seu amigo. Sim, quando antes de começar a luta já se transformou o inimigo em seu amigo. Uma coisa é vencer a tribulação como sobrepujando um inimigo, permanecendo na opinião de que a tribulação é nossa inimiga. Mas mais do que vencer é o crer que a tribulação é nossa amiga, que ela não é resistência, porém o caminho. Não é obstáculo, porém é aquilo que desenvolve, não o que intimida, porém o que aperfeiçoa. A tribulação tem de ser viável, transitável. A tribulação tem de ser viável, transitável. O que é que pode se opor num caminho e bloqueá-lo de maneira a torná-lo intransitável? É a tribulação ou aperto. Mas quando a tribulação é o caminho, então este caminho é, claro, incondicionalmente transitável. O sofredor pode, se quiser, representar-se a tribulação de maneira cada vez mais terrível. Isto não tira nem põe. É eternamente seguro que a tribulação é o caminho e assim é impossível pensar uma tribulação que pudesse bloquear este caminho. Também daqui se pode ver que a tribulação tem de conduzir a algo, pois o que haveria de impedir um caminho de conduzir a algo, que outra coisa afora a tribulação? Mas se esta não pode vir como uma resistência no caminho, então este caminho tem de eternamente conduzir a algo. Maravilhoso o caminho da tribulação é o único em que não há nenhum obstáculo, pois a própria tribulação prepara o caminho ao invés de bloqueá-lo. Mas não é isto alegrador? Pois o que há de mais sem consolo do que quando o caminhante tem de dizer: aqui não há mais nenhum caminho. E o que há, portanto, de mais alegre do que quando o caminho ousa dizer: aqui há sempre caminho. O que há, portanto, de mais alegrador, alegrativo, o que há de mais inconsolativo, desconsolativo, o que há, portanto, de mais alegrativo, alegrador. A tribulação não é sobre-humana. Não, se a tribulação fosse sobre-humana, então o caminho estaria bloqueado e a tribulação não seria o caminho. Diz o apóstolo Paulo: as tentações que vos acometeram tiveram medida humana, mas com a tentação Deus vos dará os meios de sair dela e a força para suportá-la. 1 Coríntios 10, 13. Mas será que Deus não fez a tentação para ser suportada? Se ele, desde a eternidade, o estabeleceu de modo que a própria tribulação seja o caminho, assim a tribulação, de uma vez por todas, foi feita para ser suportada. E como poderia estar mais assegurado que sempre haverá uma boa saída para a tentação, se não no caso em que a própria tribulação é o caminho? Pois neste caso, é claro, a própria tribulação é constantemente uma saída, e uma boa saída da tribulação. A tentação sobre-humana vai avolumar-se sobre um ser humano. Como a montanha íngreme que faz o caminhante desesperar, assim a tentação sobre-humana assustará aquele que sofre, transformá-lo-á num verme, comparado ao tamanho da tentação. Tal como uma força da natureza zomba do esforço humano, assim a tentação sobre-humana, erguendo-se arrogante, orgulhar-se-á como num escárnio sobre o pobre sofredor. Mas louvado seja Deus, não existe tentação sobre-humana. Existe apenas uma fábula mentirosa, inventada por um medroso ou por um malicioso que quer empurrar a culpa para longe de si, diminuir sua culpa agigantando a tentação, justificar-se fazendo dela algo de sobre-humano. A Escritura diz justamente o contrário, não só diz que não existe tentação sobre-humana, mas num outro lugar onde trata de coisas terríveis. Lucas 21, versículos 5 a 28. Em cuja expectativa os homens hão de desfalecer, ela declara aos que creem: quando começarem a acontecer estas coisas, erguei-vos e levantai a cabeça. Quando começarem a acontecer estas coisas, erguei-vos e levantai a cabeça.
A tentação não tem, pois, grandeza sobre-humana. Pelo contrário, quando a tribulação é mais terrível, o que crê está uma cabeça acima. Uma cabeça acima, sim, ele tem a cabeça mais acima, a cabeça que ele eleva sobre a tribulação. E se a tribulação é o caminho, então o que crê, o crente, também está por cima da tribulação. Pois o caminho sobre o qual um homem anda com toda a certeza não passa por cima da cabeça dele, não, quando caminha por este, ele pisa com seus passos sobre este. Assim, o pensamento de que a tribulação é o caminho contém só alegria e nada mais. O sofredor sabe logo com certeza qual é a tarefa, pode logo começar com plena força, nenhuma dúvida pode chegar a se insinuar entre o caminho e a tribulação, pois eles são eternamente inseparáveis. E por conseguinte é eternamente certo que este caminho tem de levar a alguma coisa, pois tribulação alguma pode obstruir o caminho, que é sempre transitável, bem como a tribulação jamais será sobre-humana. Esquecer não se deve, por certo, jamais, e aqui na conclusão de novo há de se dizer que agora ficou para trás a outra questão, de que modo o sofredor deve andar pelo caminho da tribulação. Oh, mas se é assim que somente pouco aproveita um ser humano com um coração gelado depender de uma racionalidade morta. Em verdade, aquela inteligência que torna um homem alegre e caloroso na tribulação deve também fortalecê-lo para o seguinte, para andar de maneira correta pelo caminho da tribulação. E isto com um espírito seguro, crer sem duvidar que a tribulação em que nos encontramos é o caminho. Não será isto também andar de maneira correta pelo caminho da tribulação? Soren Kierkegaard, discursos edificantes, magistral, genial, incisivo e fulgurante. Então aqui vamos continuar na próxima leitura.